Olá, caros alunos do sétimo ano, professor Evandro de História. Hoje eu vou falar sobre a Europa das navegações oceânicas. E é um período muito interessante esse porque nós vamos mergulhar justamente naquele período em que a Europa passa então a lançar-se ao mar, né? Em busca de novos desafios, mas sobretudo em busca de novas rotas, né? Marítimas. E com isso vai desencadear uma série de acontecimentos e a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas por enquanto a gente vai falando sobre as navegações oceânicas, né? E elas se dão a partir do século XII, quando os europeus começaram, né, a ter um contato mais estreito, né, mais intenso com o Oriente, né, sobretudo com as Índias, né, e também a China. E essas rotas comerciais, né, de onde eles faziam esse contato, né, não era a única. Tinha também o Mar Mediterrâneo, onde se chegava a especiarias, né, vindos sobretudo desses dois países que eu citei, né. Só que essa rota terrestre, ela era controlada pelos muçulmanos, né? Então, o que os europeus fizeram, né? Querendo continuar com essa relação, né? Com essas trocas comerciais, né? Começaram então a centralizar esforços para a chegada à terra das especiarias, né? Por um outro caminho. E esse caminho, na época, não tinha o caminho aéreo possível, né? Pelos meios de transporte, eles então se lançaram ao mar. Então, para o período, né, para o século XII, a expansão marítima europeia foi, na verdade, uma aventura de altíssimo risco. Né? Havia uma grande vontade dos navegadores, né, em busca das especiarias, né, que o Oriente oferecia, né, e poderia gerar para eles extremas riquezas, né, mas poucos conheciam, né, ou faziam ideia de qual caminho tomar. Né? Alguns se aventuraram, mas jamais chegaram ao seu destino, né, desejado, que era o Oriente, pelo mar, ou porque naufragaram, né, ou porque acontecimentos ligados a essas incursões, né, sobretudo pelo desconhecimento dos caminhos que deveriam percorrer nesse percurso. Isso levou muitos marujos a morrerem afogados, né? E depois serem mortos também por tubarões, etc. Então era, na verdade, uma grande aventura. Né? Agora, nós temos então uma figura muito importante nesse período, né? Que são os portugueses. Né? Eles levaram quase um século passando pela costa da África, né? Para chegar ao Oceano Índico. Né? Sabemos que saindo de Portugal, né? Em direção às Índias pelo Oceano Atlântico, para fazer o contorno, né? pela África, é necessário para chegar até o Oceano Índico, onde se encontra essa parte oriental desejada pelos portugueses. Né? Então, os riscos era uma grande dessa viagem, era certo, mas os ganhos, né, que os comandantes, os marinheiros, né, as pessoas que estavam envolvidas nessa aventura, seria retorno garantido. Então, a expansão marítima então, ela passa a ser estimulada principalmente pelo lucro, né? Mas não apenas pelo lucro. Havia um outro motivo também, que era o religioso, né? Onde o cristianismo, sobretudo nos países europeus, né? Desejava se expandir também. Ok? E aí a gente vai dar um pulo então para falar sobre, mais à frente, para falar sobre o ano de 1487, né? Quando na cidade de Lisboa, né? Os portugueses então se partem, né? Nessa direção aí e dão a essa missão importante, né? De navegar, contornar o Oceano Atlântico, né? Em direção ao Índico pela costa, né, e pelo sul da África, nada mais, nada menos que Bartolomeu Dias, né, que foi escolhido pelo rei Dom João II como navegador. Né? Não era um navegador comum, ele era
comandante, né, dessa expedição, muito experiente, né, e conhecedor de matemática, de astronomia, e ele já tinha comandado outras viagens também pela costa africana, né? Então, é bem certo, né, que o medo era justificado por todos, né, inclusive por ele também, é claro, pela tripulação, porque contornar essa parte mais ao sul do continente africano, onde tinha um encontro entre esses dois oceanos, né, era de ondas de 15 metros de altura, né, esse encontro desses dois oceanos, das águas desses dois oceanos, tanto que ele era conhecido, né, como Cabo das Tormentas, que mais tarde veio a mudar de nome, né, veio se chamar Cabo da Boa Esperança. Então, por que era um grande desafio, né, além do desconhecimento, né, navegar pelo Oceano Atlântico, né? Na verdade, os navegadores europeus eles temiam grandemente o Oceano Atlântico, né? As viagens, né, as longas viagens, né, feitas pelos navegadores, né, nessa época, desde a antiguidade, né, passando por todo o período da Idade Média, se fez pelo mar Mediterrâneo, né? Então, os navegadores europeus, pelo desconhecimento do que o Oceano Atlântico poderiam trazer a eles, né, porque eles poderiam encontrar, né, era muito grande, né? E não somente isso, né? Chegar ao continente africano e ao asiático, né, sobretudo, era um grande desafio. A África era um mistério, quase nada se sabia sobre a África mais para o interior, né? Ficavam muito ali próximo ao litoral. E da Ásia, né, que o que se sabia era que ela era riquíssima, né, em especiarias, né? E o contato, né, vamos dizer assim, um relato, né, que se tinha de mercadores, né, principalmente, era muito pouco para a época, né? Somente a figura de Marco Polo, né, que outrora dissera que havia tido contato, né, com o Oriente durante o século XIII, né? Mas essas informações não serviam, né, como roteiro, até porque Marco Polo fez essa viagem, né, da Europa, ele como italiano, ele fez essa viagem pelo Mediterrâneo, né? Depois seguiu rotas terrestres, né, até chegar à China. Então, não havia uma rota pelo Oceano Atlântico. E aí a gente vê que o conhecimento geográfico e religioso naquela época, eles praticamente se misturavam, né? Até o fim da Idade Média, né, o conhecimento geográfico, né, dos europeus, né, elas estavam misturado, né, com fábulas, né, com a maneira de ver e de entender o mundo, né, que era representado pela Igreja Católica. Tinha uma profunda influência na época, até no conhecimento de mundo, podemos assim dizer, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, naquela época, né, da expansão marítima europeia, achavam que o nosso planeta era o centro do universo, né, como se falava muito, né, era muito divulgado, muito difundido pela Igreja Católica, né? Os mapas, né, do mundo conhecido, né, medievais, por exemplo, né, eles eram uma mistura, né, do conhecimento geográfico e religioso, né? E o ponto de referência era Jerusalém, né, que era a cidade sagrada do cristianismo, né? Que era vista como o centro do mundo. Tá? Então, existem muitas fábulas também, né, que influenciaram o conhecimento náutico e geográfico europeu, né, que criavam um imaginário muito grande, né, do que havia no Oceano Atlântico, principalmente, né? Então, por exemplo, eles acreditavam que no Oceano Atlântico os navios poderiam ser devorados por polvos, monstros enormes, né, que sairiam das águas, né, afundariam as embarcações, onde matariam todas as pessoas, né? Então, isso era muito sério na época. Pode parecer até engraçado, né, ou até inacreditável, né, para os nossos dias, mas era o que se conhecia da época, né? Agora, o desafio estava no seguinte: caso eles conseguissem alcançar o destino, né, eles poderiam ainda, né, encontrar, isso estava no imaginário deles, né, homens sem cabeças, né,
outros com corpo humano e cabeça de animal, né? Povos canibais, gigantes, serpentes, né? Feras enormes, né? Perigos como, por exemplo, tigres, leões, né? Que poderiam matar, devorar toda a tripulação. Então, isso era navegar, era um desafio, era preciso, mas era um grande desafio na época, né? Então, esses perigos eram reais, né? No imaginário deles, né? Nessa travessia do Oceano Atlântico, né? Contudo, isso não impediu que os navegadores europeus se lançassem a esse desafio, né? Por quê? Para eles, o objetivo de enriquecer compensava o risco, porque poucos, né, faziam, né? E se fossem bem-sucedidos, enriqueceriam em muito, né? Então, isso se dava porque os navegadores estavam interessados em adquirir diretamente dos produtores algumas riquezas do Oriente, sem, por exemplo, como sedas, especiarias, né, sem necessidade de comprar das cidades italianas Veneza e Gênova, né, que revenderiam esse produto a um preço muito alto. Se eles comprassem, né, esses produtos diretamente no Oriente, nos produtores da riqueza, eles poderiam ter um lucro ainda maior, né? Então, nós tivemos como os primeiros europeus a se lançar à navegação atlântica os portugueses, né? Eles foram chamados pioneiros, né? Agora, isso não foi por acaso, né? No século XV. Alguns fatores, né, deram esse pioneirismo a Portugal, né, em direção ao Oriente pelo caminho, né, pelo Mar Atlântico. Primeiro delas, né, a sua localização geográfica extremamente favorável, né, situada no sudoeste da Europa, né, chamada Península Ibérica, né, bem voltado para o Atlântico, né, que facilitava muito, né, a saída das embarcações, né. Portugal também era uma monarquia centralizada, né, já superando aquele período do chamado feudalismo, né, em que o poder era descentralizado, né, e essa monarquia financiava as expedições marítimas, né, o que deu início à grande expansão marítima no século XV. Né. Outro fator também muito importante foi que os portugueses fizeram o quê? Eles conseguiram reunir todas as técnicas náuticas para a navegação de longo curso, né? E isso eles conseguiram foram adquirindo, né, juntando com os povos árabes, por exemplo, né, que dominaram durante muitos séculos, né, a Península Ibérica, né, mas também venezianos, noruegueses, né, que também eram grandes navegadores na época. Então, além disso, né, navegar era custoso. Então, os recursos econômicos passaram a ser abundantes, porque os mercadores portugueses, né, e também até genoveses também, começaram a investir também nessa aventura em busca da chegada pelas Índias, às Índias pelo Atlântico, né? Então, uma vez iniciada, né, na África essa expedição, né, marítima, né, ela viria a se tornar claramente muito lucrativa na época. Né? E um outro evento, né, que se deu na época, né, no século XIV, né, que foi de extrema importância para essa expansão marítima, né, e, sobretudo, para a chegada às Índias, não foi a centralização da monarquia em Portugal, no século XIV. Né? Por quê? Porque houve uma mudança política, né, com a chamada Revolução de Avis em 1383, né, onde o governo espanhol, né, de Castela, né, ele não teve mais domínio sobre Portugal. Né? Então, a chamada Revolução de Avis resultou então de uma aliança, né, entre os nobres, que desejavam a autonomia do reino de Portugal, e os mercadores, né, que eles estavam interessados, claro, nesse negócio marítimo, que eles perceberam que ele era altamente lucrativo. Né? E 2 anos depois, já em 1385, essa dinastia de Avis, né, que foi liderada por Dom João I, então inicia essa grande expansão de conquista dos celtas no Marrocos em 1415. Tá legal? Que chega-se até lá alguns anos depois. Tá legal? Muito bem. Então, navegar era uma arte, né? E a pergunta que fica é a seguinte: os portugueses sabiam
o que os portugueses sabiam da navegação oceânica, né? Para a época, né, teoricamente falando, eles sabiam tudo ou quase tudo, né? Por quê? Porque eles estudaram mapas antigos, né? Eles aprenderam, né, dos portulanos, né? Os portulanos eram as cartas náuticas, né, que davam a localização dos portos, né, em vários lugares, né? Eles também desenvolveram mapas técnicos, né, para orientar essa navegação, né? Eles também foram reunindo, né, os melhores sábios, né, de cosmografia, né, para estudar, né, grande parte, né, do universo através da chamada astronomia. Então, como na época se pensava, né, e como se sabe hoje, né, para navegar era preciso conhecer muito bem também as estrelas e as constelações, né? Hoje a gente utiliza inúmeros instrumentos, como por exemplo GPS, né? Mas naquela época, assim como no dia de hoje, ainda também em algumas situações é necessário conhecer, né, o posicionamento das estrelas, das constelações em algumas circunstâncias, né? Então, os portugueses também, o que contribuiu também para que eles pudessem navegar foi o estudo que eles fizeram, né, sobre o que os árabes, né, já haviam publicado em termos de navegação oceânica, né? E eles também, claro, né, eles se apropriaram de alguma maneira, né, buscaram, né, esse contato, né, sobre a questão do conhecimento dos italianos, né, que tinham um grande conhecimento, né, daquela parte do Mediterrâneo. Então o Mediterrâneo se tornou como se fosse uma espécie de curso, né, para a navegação em em mar aberto, né? E podemos também acrescentar a isso, também na arte de navegar, né, que os judeus que haviam fugidos da Espanha também deram alguma contribuição, tá? Porque havia muitos estudiosos também nessa área náutica entre o grupo dos judeus, tá legal? Muito bem. E aí a gente precisa destacar então, né, já fechando essa nossa primeira parte, né, sobre a questão das expedições marítimas portuguesas, né, que três técnicas ou tecnologias, né, de ponta da época, né, foram fundamentais para o sucesso, né, da navegação e do pioneirismo de português, né. O primeiro delas é a caravela, tá? Que era um navio muito leve, adequado para a navegação de mercadores, né, mercadorias de grande valor, né, que elas conseguiam carregar, acreditem, né, ainda naquela época, né, 50 toneladas ou 50 mil quilos, né, o que é extremamente grande, né. E houve também uma substituição do uso das velas, né, arredondadas, né, para as chamadas velas latinas ou triangulares, né, que elas poderiam zigue-zaguear, né, contra o vento e permitir, né, a navegação mesmo quando o vento estava contrário. Tá? Outros instrumentos também foram muito importantes na época, né? Por exemplo, como a bússola, né? Conhecida pelos marinheiros, né? Como agulha, né? É um instrumento de navegação extremamente importante, né? Ela tem uma ponta imantada que ela aponta sempre para o norte, né? Foi inventada na China no século IV. Ela apontando para um dos pontos cardeais, nesse caso o norte, você tem o seu oposto o sul, e vamos dizer assim, a direita, né, do norte, você tem o leste, e o oposto do leste você tem o oeste, então você consegue se localizar. E por fim, né, o astrolábio, né, outra tecnologia importante, que ela mede a altura dos astros no horizonte, né, e teria que ser manuseada por duas pessoas para que ela pudesse ser bem sucedida. Legal? Então, gente, ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido, né? Nós teremos nosso contato em breve e a gente tira, então, pessoalmente, qualquer uma das dúvidas. Ficamos por aqui. Deixo a vocês um forte abraço.